Fala rapaziada, beleza? Então, nesse vídeo aqui a gente vai estar comentando um pouquinho aí sobre o Gambito da Dama. O Gambito da Dama é uma abertura que normalmente a gente segue com o lance 1D4, mas ele pode vir transpor para tanto da abertura inglesa como de outras aberturas também, como quando você inicia com Cavalo F3 e outras também. Então, eu vou abrir aqui a sala de estudo do Nichess. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser acessar depois aqui no Nichess para ver as anotações e os lances também. Tô vendo aqui. Bom, achamos. Então, a gente deixou aqui a nossa introdução aqui no capítulo 1. O Gambito da Dama, ele... Deixa eu só passar pra cá. Beleza. O Gambito da Dama, ele pode vir tanto de quando você joga D4 no lance 1 como C4 também. Entendendo? Eu deixei nesse lance aqui, esse exemplo. Então, essa partida aqui foi jogada entre o Bobby Fischer e o Spassky no Mundial de 1972. E ela foi diferente assim, ela deu empate assim o resultado, mas ela foi especial porque o Bob Fischer, ele jogou assim, né, o peão da dama, que não era uma defesa que não era uma abertura que ele adotava tanto assim, né, pelo menos nos jogos profissionais ele sempre jogava com E4 aqui, né. Então quando ele veio assim, né, com esse peão da dama, né, na verdade ele seguiu primeiro com o C4, né? Mas ele transpôs depois, né? Então a gente chega aqui na variante. Essa aqui é uma espécie de Gambito da Dama recusado, que é bem popular hoje em dia. O Spassky jogou o Cavalo F6, seguiu o Cavalo C3. Eu percebo que tem uma tensão aqui no centro. E hora ou outra pode vir aqui um C por D5 em algumas variantes, ou também D toma C4 pelas pretas. E aí é interessante a gente ficar de olho nessa tensão, porque pode ter alguns temas depois. Então veio o Bispo E7 aqui, Bispo E7 já preparando o roque, e Bispo G5. Aqui a gente chega aqui na variante ortodoxa do Gambito da Dama. Hoje em dia ela é jogada um pouco de certa forma, mas ela perdeu um pouco de espaço para a variante do Bispo F4. Mas é a variante que eu mais jogo, assim, a variante ortodoxa. A ideia é que, se por exemplo, quando vem H6, você pode considerar essa troca de Bispo por F6 e assim você fechar a cadeia de peões. Porque como esse bispo aqui ele é um bispo ruim de certa forma, porque ele fica aqui muitas vezes dentro da cadeia de peões, quando você faz esse lance e troca, você faz uma aposta estratégica, né, de longo prazo. Então H6 e aqui, enfim, você pode seguir com o bispo toma F6 e depois de bispo para F6 E3. E aqui, enfim, algumas ideias como torre C1, A3 e de certa forma procurar atrasar um pouco aqui o desenvolvimento do bispo de F1 para se evitar essa captura aqui e assim você tem que perder um tempo de novo, né? Enfim, são ideias aí bem típicas, né? Pelas pretas também, né? O D toma C4 quando o bispo desenvolve, né? Pra fazer o bispo perder o tempo pra capturar ali em C4.
Então... e também algumas ideias, né, como Rock, H3, uma C2 e B4. Perceba que quando vem o D toma C4, você pode ter muitas ideias assim de fazer um ataque da minoria pelas brancas, né? De atacar com esses dois peões contra esses três peões normalmente, né? Principalmente quando o peão ele fica aqui em C6, né? É lógico que tem algumas variantes que esse peão ele vai pra C5 também, né? Mas quando o peão fica em C6, você pode considerar assim, de certa forma, o ataque da minoria. Pra procurar o mesmo conceito, né, da Caro-Kann de procurar deixar algumas debilidades ali na estrutura dos peões. Então, uma ideia assim bem estratégica e bem... só alguns conceitos na posicionais. Então, a partir desse eu vou bispo H4 aqui, quando veio o H6. A ideia é manter o bispo e de certa forma seria possível considerar essa troca, uma vez que esse é o bispo bom pelas pretas. Então, provavelmente que o Fischer ele estaria procurando fazer essa troca. Quando o cavalo ele sai, né, para alguma casa aqui, ou essa, enfim. Existem algumas linhas também que as pretas fazem G5, não aqui, mas em algum momento assim pode ser considerado para talvez procurar algum ataque aqui na ala do rei. Então, bispo H4, E3. E3, que é um conceito nessas variantes que o bispo ele sai para fora da cadeia, tanto para F4 ou para G5. Que assim você tira o bispo primeiro e depois você faz o E3 para fechar a cadeia. E assim abriu o desenvolvimento do bispo aqui. E assim pelo menos você não vai ficar com o bispo dentro assim da ali normalmente em C1 assim. Mas é possível jogar com E3 e o bispo dentro assim da cadeia de peões. Tem muitas partidas assim que as brancas fazem E3 e procuram, sei lá, fazer um A3, um B4. Ou em algumas ideias jogar com B3 aqui e fazer um fianqueta do bispo aqui. E talvez, enfim, considerar uma possível troca aqui, né, para abrir a diagonal. Quando o peão de C7 ele para aqui em C5, né? Então, Rock, 3, cavalo de BD7, que é um lance bem típico, né? O cavalo ele fica muito bem aqui nessa casa de D7 aqui, que ele não fica na frente do peão, né? Quando ele vai para C6. Eu acho que tipo tem algumas variantes, como a Ragozin, que o cavalo ele fica aqui e de certa forma combina, mas não com o cavalo C6 não combina tanto assim com o bispo E7, né? O cavalo C6 quando ele vai para C6 ele fica na frente do peão, e normalmente quando o bispo ele tá aqui em B4 aqui, fazendo a cravada, aí combina um pouco mais assim, mas é só um detalhe só mesmo. Cavalo de BD7, torre C1. Torre C1 é um lance que faz sentido porque a coluna C tem grande potencial de ser aberta por causa dessa tensão entre esses dois peões. E também você sempre fica atrasando aqui um pouco o desenvolvimento do bispo, que é bem típico assim, para evitar ao máximo você perder o tempo. Mas lógico que, enfim, em muitas partidas você vai ter que desenvolver porque o adversário ele pode criar algumas ameaças porque o seu rei vai ficar no centro, né? E aí você vai ter que desenvolver o bispo para fazer rock. Então veio C6. Aqui o espaço que ele veio para a estrutura da semi-eslava. A estrutura bem sólida dos peões. E aqui, enfim, algumas ideias, principalmente aqui, é de jogar com uma possível troca aqui, quando esse bispo sair aqui, tanto para E2 ou D3, assim. E quando o bispo ele recapturar ali, em C4, vem B5. Bispo B7, A6, normalmente, e prepara C5 aqui. As pretas vão buscar algumas chances de ruptura e de contra-jogo na ala da dama, né? Enquanto que as brancas elas ficam com
o par de peões centrais aqui, que é 2 peões centrais contra 1. Você pode pensar em possível 4 assim, normalmente. Tá, então, a gente já viu um pouco de algumas ideias, né? Vamos só seguir um pouco, a gente não vai analisar a partida inteira, só vamos pegar algumas ideias. Bispo D3, D toma C4, bispo B5, bispo A6, A4. Uma ideia bem típica de você causar algumas debilidades assim, uma vez que a estrutura ela tem avançado, né, um pouco aqui, né, pela ala da dama, e procurar deixar algumas debilidades. B4 é uma ideia, quando, enfim, vem A4, né, e o peão tá em B5 com apoio em A6, você pode considerar um B4, mas não foi como segunda partida. Talvez o espaço que ele quis, né, seguir com as ideias assim do C5, né, da ruptura do C5, então ele fez B por A4, cavalo por A4, e o cavalo fica de olho na casa de C5, que é outra ideia muito típica assim nas variantes do gambito da dama. Em outras variantes também do peão dama também é também temático também. Esse cavalo vem para C5. E também alguns pulos aqui desse cavalo de F3 para E5. Então, vai pegar essa ideia. Vamos para a variante do bispo F4. Bispo F4 é um lance muito popular hoje em dia. O bispo F4 ele fica de olho nessa diagonal, uma diagonal um pouco mais aberta do que aqui em G5, né? E ele também fica controlando essa casa de 5, né? E ele apoia, né, o cavalo de F3 vir aqui pra E5, né? Que é bem temático. Enfim, é muito popular hoje em dia. Normalmente você pode pensar aqui em jogar um H3 e dar casa de H2 pro bispo, pra evitar algumas pulas assim de cavalo H5. É um pouco parecido assim com algumas ideias do sistema London, mas é um pouco mais ativo de certa forma, porque o peão tá em C4 e enfim, se causa um pouco mais de contato assim, que deixa a posição um pouco mais ativa assim. É lógico que o sistema London também tem algumas ideias agressivas também, mas aqui eu acho que é um pouco mais simples assim de você procurar alguma chance de ataque. Mas enfim, as duas aberturas são muito boas e jogadas assim por muitos profissionais, né? Então veio bispo 4 aqui, roque E3, é mais uma ideia, né, de passar o bispo, desenvolver o bispo, e depois você fazer o E3, né? Então, uma ideia bem típica aqui é jogar com B6 pelas pretas, e é bem importante ficar de olho, porque o bispo ele quer vir aqui para B7 ou A6. O B7 ele fica de olho nessa diagonal, e em A6 ele fica de olho no peão de C4. E essa é uma troca que é favorável para as pretas, né? Quando o bispo vem aqui para A6, porque esse é o bispo bom. Esse aqui é o bispo bom porque ele tem grande potencial aqui na casa de D3 e na casa de D2 também. Então, enfim, normalmente poderia aqui pensar em um B6, né? E aí, enfim, um bispo D3 aqui, acho mais ativo, né? E aí, toma 4, bispo e bispo B7. E aqui, enfim, o bispo ele tem potencial de certa forma, mas você pode pensar em fazer uma manobra que é bem típica, que é dama E2, e aí jogar com bispo A6, quando o cavalo sair. E assim você procurar trocar, né, as peças. Tá, então, também, enfim, universidade roque e cavalo E5. Assim, quando vem bispo A6, né, fica difícil das pretas escaparem, né, com o bispo. E aí, enfim,
você poderia fazer essa troca, uma vez que o bispo de B7 nesse momento é uma peça mais ativa, assim, pelas pretas. Enfim, como também a ideia do 2C1 e até mesmo a ideia do ataque da minoria. Aqui, né? 3B4, enfim. Então tá. Então eu já vi essa variante. Vamos agora para as linhas da defesa Tarrashi. A defesa Tarrashi ela é uma defesa que ela é muito popular hoje em dia. Uma das estruturas assim, mais conhecidas delas é essa. Ela é bem simétrica, né, como vocês estão vendo, mas ela tem bastante tensão assim, né. Normalmente a gente pode vir com o cavalo F6 aqui. E você pode sim, de certa forma, pensar aqui em fechar a cadeia e fazer aquela ideia do B3 e o bispo B2, ou o bispo A3 também. Enfim. E bispo D3 ou bispo B2, rock. E aqui seria um jogo mais... talvez com mais contato, assim, por causa da atenção, assim, do centro. Nota que, tipo, o jogo ele é muito mais, assim, na ala da dama, né, do que nas aberturas do peão do rei. Mas... é interessante, assim, né, de aprender nessas ideias. São um pouco mais diferentes, assim, da, sei lá, jogar uma italiana ou uma Rui Lopes. Tá, então... olhando uma olhada aqui. Catalã. Tá, então, abertura catalã. Beleza. A abertura catalã. Ela pode vir, né? A sequência, né, mais famosa é com D4, D5, C4, D6, cavalo F3, cavalo F6 e G3. Tá, então, o que a gente queria mostrar aqui? A abertura catalã, ela tem algumas ideias da dragão, assim. A dragão, normalmente, ela é esse tipo, né, de estrutura, né, quando o bispo ele vem, né, aqui pra G7, mas o peão tá em D6, né, e, enfim, as pretas, né, elas ficam, né, com o peão em D6 e o peão ele tem que vir em algum momento pra D5, né, pra fazer a ruptura. Mas aqui a abertura catalã ela tem um diferencial, porque ela joga com D2 e D4 muito rápido, né? E assim você, enfim, você consegue pegar um pouco mais, brigar, né, pelo espaço no centro do tabuleiro. E você normalmente fixa aqui, né, um controle aqui na casa de D5, juntamente com o peão. Enfim, a ideia bem lógica é ficar o bispo e aproveitar o potencial dele nessa longa diagonal. É uma abertura que ela é bem versátil, ela é bem flexível, porque você pode jogar com diferentes estilos, assim. Então, a ideia assim, mais famosa assim, hoje em dia é de bispo E4. Eu acho que o bispo E7 assim direto ele poderia assim ser jogado, mas se você estiver jogando com um cara que conhece um pouco assim da teoria assim da catalã, ele vai jogar bispo B4 provavelmente nessa linha. A ideia é quando joga bispo B2, então bispo E7. E aqui foi o meu jogo contra o João Paulo Gomes nos regionais de 2019. Foi acho que mais ou menos, né, nessa linha. E bom, acabou no empate, né? Mas foi bem legal assim a partida. Teve, né, algumas ideias assim do bispo vendo aqui, né? Tá, então, então essa é a ideia, né? Do bispo B4 e o bispo vindo aqui para E7 quando joga bispo D2. A explicação é porque o bispo ele fica uma colocada aqui em D2. Porque ele fica
de certa forma aqui na frente do peão. E fica muito suscetível a tomar um C5 aqui. Enfim, você perde assim um pouco de controle aqui no peão. Sem contar que o bispo não tá fazendo muita coisa aqui em D2, né? Porque você quer jogar com o cavalo C3 aqui, né? Enfim. Ou então, normalmente quando você fianqueta, né? O bispo, quando o bispo ele vem aqui, né, pra essa diagonal, a gente joga normalmente com um cavalo de BD2, né? Então, enfim, bispo G2 e aqui por C4, que é bem popular hoje em dia. Uma vez que como o bispo não tá em F1, as pretas podem pensar em jogar muitas vezes com o rei toma C4 aqui. É lógico que como o rei tá aqui em G8, ele não deu rock, pode vir dama A4. E é o mais jogado hoje em dia disparado, esse lance. Cavalo D7. Bispo D7 não combina tanto, né? É a ideia que eu tinha falado, né, do bispo D2, né? O bispo aqui normalmente não joga tanto, né? Esses dois bispos eles não jogam tanto nessas casas assim. Normalmente eles gostam mais de jogar nessas diagonais assim. Ou nessas também, né? Enfim. Mas é mais um detalhe pessoal, né? Então veio normalmente com um cavalo de BD7 e dama por C4. E aqui o que acontece? Normalmente para jogar com rock e dama C2 aqui. Ou rock. Ou rock também, né? É rock. E C5 aqui. Era que eu tava estudando, né? Eu tava estudando ontem. C5 aqui. A ideia é que como o cavalo tá apoiando junto com o bispo, então C5 ele faz sentido, né? E você procura já abrir a coluna C e também, né, já fazer uma ruptura contra o peão central, né, das brancas, né? Então, esse é um lance crítico, assim, que eu acho, pelas pretas. É lógico que você tem que conhecer um pouco de teoria aqui na catalã, mas eu acho que essa seria a posição mais crítica, assim. E aqui, enfim, normalmente a gente procura, né, deixar essa dama aqui na casa de C2, puxar o cavalo, desenvolver o bispo, que vai ter que tirar o bispo de novo, porque ele tá mal colocado, e trazer a torre pra coluna C. E como tá rolando essa tensão, então a coluna D também pode ser aberta. Você pode pensar em jogar com torre de FD1, ou até mesmo fazer uma dobradinha aqui na coluna C com as suas peças pesadas. E aproveitar o potencial do bispo. Enfim. São mais 10 aí na catalã, né? Tá, então. Acho que é isso, né? Na catalã. Vamos agora para algumas variantes do. Quando as petas fazem D por C4. Primeira linha que a gente queria ver é essa aqui. Pode parecer que ela não é tão recomendada. Você já deve ter visto alguém falando para não jogar essa linha. Mas ela tem certos fundamentos aqui, algumas variantes bem interessantes, de certa forma. Normalmente, assim, o cara mais que pode jogar um pouco mais ativo, assim, mais agressivo, ele pode jogar com E4. Enfim, desculpa aí. Cavalo F6. Atacou o peão de E4. E quando vem, tipo, por exemplo, E5, o cavalo D7 ou o cavalo D5 aqui. São umas 10, né? Eu jogo cavalo aqui em D7, mas talvez cavalo D5 mesmo, né? Cavalo D5, vamos seguir cavalo D5 e aí cavalo B6. Que faz sentido, né? Quando rola aqui o desenvolvimento do bispo, o cavalo de F6 ele vem aqui, né? Pra casa de D5 e vem pra casa B6 pra
pra dar um contra-ataque aqui no bispo. Então, bispo B6 e bispo F5. E aí E6, C5, cavalo de D7, bispo E7 ou bispo B4, enfim, roque. E aí com algumas ideias parecidas, né, como as outras variantes. E também as pretas vão ficar de olho aqui no peão atrasado de D4, que é uma que pode ser atacada, né? Então vale a pena aí o jogador de brancas sempre ficar de olho aqui no peão de D4, que ele pode ser a peça principal aí da posição. Mas não é tão jogado assim, pelo menos nos níveis assim mais abaixo assim de 2000, o pessoal não curte tanto jogar o Gambito da Dama aceito, mas tem algumas ideias interessantes de certa forma. É que normalmente o pessoal não gosta tanto de ceder, né, logo de cara ao centro, né? Então acho que a 4 aqui seria a variante assim mais crítica, né? Tem outra sugestão também como E3, né? Isso aqui é um pouco mais sólido. Eu acho que como na variante D4, o peão de D4 ele em algumas linhas ele pode ficar sem um peão apoiando ele na coluna adjacente, né? E então isso pode ocasionar, por exemplo, aqui um E6 e aí, enfim, as pretas vão preparar essa ruptura e abrir, né, talvez causar aqui um peão dama isolado pelas brancas, né? E lutar, né, contra o peão dama isolado. Enfim, são 10 aí, né? Possíveis aí de jogar. Então, normalmente aqui no Gambito da Dama aceito é ficar de no peão de D4, normalmente. Existem assim algumas variantes que joga C6 e quando joga cavalo, quando faz de C4, você pode pensar tanto jogar com E4 como E3 também. E se joga, por exemplo, B5, então é 4. Essa é a ideia aqui. A 6 aqui não funciona porque tem um tema de uma cravada aqui. Quando você joga 6. Porque aí faz upper e você não pode capturar de A. Porque tá caindo a torre ali. Então, normalmente aqui você pode jogar com B4. Assim seria, se o cara de pretas, né, ele quiser se manter, né, ao máximo possível o peão. Cavalo E4, centralizando o cavalo. E talvez aqui você possa pensar, né, em Dama D5. Pra manter a proteção no peão. Até que, tipo, apesar das pretas estarem como peão a mais, momentaneamente, elas têm um desenvolvimento um pouco pior. Assim, isso é claro, assim, né? O peão é dobrado, né? Mas é um peão a mais, certo? Isso é fato, assim, mas é um desenvolvimento pior e elas não estão controlando o centro. Então, normalmente as brancas ficam um pouco mais de iniciativa, né? A curto prazo. A médio prazo também, né? E as pretas vão lutar ao longo prazo, assim. Se elas ficarem com o peão a mais, elas vão tentar levar pro final, né? Normalmente. Tá, então... acho que essas são as ideias mesmo que a gente queria mostrar. Então... a sugestão fica aí, né? Pra ficar de olho no peão dama, né? No gambito da dama. Eu acho que tem algumas outras linhas, né, de peão dama como a London também, né? Que tá muito na moda hoje em dia. Como o sistema Cole também, né? E enfim. Fiquem aí. É sempre legal, né? Tá de olho, né, nessas diferentes aberturas, né? E se considerar um pouco assim do mito de que se o cara joga o peão dama é porque ele joga posicional. Isso não é verdade, assim.
Porque teve muitos jogadores assim agressivos que jogaram na D4, né? Como o Kasparov. O Tal também jogava também. Enfim. Além também que você também. Muitas linhas, né? Você vai aprender como jogar com o peão dama isolado também, né? Então vale a pena ir pra treinar estratégia. Gambito da dama. Fica a sugestão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até mais. Falou!